Corinthians vence o Grêmio fora de casa e nos deixa em paz para a pausa para a Copa. Vamos pausar em paz. Vamos pausar em paz, rapaziada. O Coringão venceu o Grêmio fora de casa por 3-1. Eu vou falar para vocês. Depois do jogo contra a Platense, tava todo mundo pessimista, negativo. Mas foi melhor do que a gente imaginava, rapaziada. Bora lá falar desse jogo. Coringão começa perdido, começa o jogo. Eu falei, mano, fodeu. A gente toma o gol. Mateuzinho ali no contra-ataque, o Corinthians consegue ali. Em vez de dar o passe, ele tenta cortar, tenta driblar mais o jogador do Grêmio. E a gente já começa o jogo tomando um gol e tudo dando errado. Muito erro de passe do Carro, do Ranieri, do André, errando muito passe. E eu fiquei assustado. Falei, não acredito que a gente vai ficar quase 2 meses sem Corinthians. Desse jeito, cara. Desse jeito. É sério mesmo que isso vai acontecer? E de repente a gente começa a ver o Corinthians já com mais intensidade, as jogadas começando a acontecer. Eu acho que eu dou crédito muito para essa mudança. No próprio primeiro tempo ali, a forma do Corinthians jogar, passar muito pelos pés do Bidon. E no finalzinho do primeiro tempo, praticamente ali a última jogada, uma das últimas jogadas, vem o nosso empate. O Rui Roberto faz a parede ali, o André ainda faz com a mão assim para ele deixar o André certo o chute. E se o André vai embora, se o André não vai embora, não é esse o ponto agora, mas para dar confiança em um dos jogadores que eu mais critico. Talvez eu seja um dos maiores críticos do André. E a gente consegue esse empate. E eu já tive ali a absoluta convicção que se o Corinthians voltasse com a pegada que termina o primeiro tempo, na verdade de quase todo o segundo tempo, né? O Corinthians, mesmo perdendo por 1-0, jogava melhor que o Grêmio. Busca o empate, começa o segundo tempo jogando melhor que o Grêmio. E a gente começa a não ver mais erros de passe. A gente começa a ver que o Galo começa a funcionar, seu estilo de jogo. O André jogando muito bem, o Bidon, um monstro. E aí que a gente tem que falar do cara do jogo pra mim, do Caio César. Um jogador que eu sim tenho muita desconfiança, vim tendo aí durante essa volta dele de lesão, aquele começo dele no Corinthians, ele até joga a final da Supercopa, pouco tempo, eu elogio, ele joga o jogo contra o Santos do Paulista, acho que ele se lesiona nesse jogo, inclusive, mas vinha jogando muito bem. E da lesão pra cá, é um jogador que eu tenho as minhas desconfianças. Mas ele fez um bom jogo. Na última partida ele teve a oportunidade, e ele vem de titular no jogo contra o Grêmio agora. E simplesmente é o nome do jogo, né? Passa por ele a virada do Corinthians, passa por ele as investidas ofensivas do Corinthians, para que tivesse tranquilidade para o meio-campo, para a defesa, nessa de neutralizar o Grêmio, né? O Grêmio não conseguiu mais jogar. E aí o desafogo sempre no Caio César. E o Corinthians consegue a virada, uma jogada que sai dele ali, vem pela direita, Mateuzinho, Caio César. O Yuri, assistência perfeita, deixa o André ali, que dá mais um toquinho, pum, por baixo do goleiro ali. Sai o segundo gol do Coringão, a virada, e aí aquele alívio já vem chegando junto. Aquele alívio. Pouquíssimo tempo depois, mais uma assistência de Yuri, dessa vez pro Caio César, numa tabela, num golaço, uma linda tabela. Caio César corta, viu ali que talvez não ia dar pra bater, corta pro pé dele que é bom e... Meus amigos, 3-1 Coringão, puta que pariu. Nós vamos pausar pra Copa, vamos ter nossa pausa em paz. Nesse momento do terceiro gol, o Coringão assumindo a 9ª colocação no campeonato, subindo, enfim, para a parte de cima da tabela. Tem mais jogos a acontecer aí na rodada, mas tem confronto direto, né? O Vitória já não venceu ontem o Santos. Então, cara, alívio, o Corinthians continua se jogando bem. O Corinthians jogando bem, perdendo, jogando bem quando tava com 2-1, com 3-1, administrou. Ainda deu tempo do goleiro dos caras ser expulso. Numa falta ali, ele mano a mano com o Matheus Bidu. Vencemos o jogo, rapaziada. Coringão pausa na parte de cima da tabela, provavelmente para pelo menos longe da zona de rebaixamento. Nas oitavas da Libertadores com decisão em casa, porque foi líder do grupo. E nas oitavas da Copa do Brasil. Muita expectativa para essa volta da Copa. Que a gente consiga
diferente de algumas pausas para a data FIFA, né? No caso agora é Copa, é algo maior, mas recentemente em pausas para a data FIFA o Corinthians não volta bem. E o Corinthians tem a oportunidade agora de esse trabalho do Diniz, que ele chega aí para jogar Libertadores, para tirar o time da zona de rebaixamento, 16 jogos, 9 vitórias, né? Apenas 3 derrotas. Então, o quanto ainda pode melhorar? A gente não sabe quem vai embora, quem às vezes o Corinthians consegue segurar ainda até o final do ano, existem muitas especulações. Mas tem uma boa expectativa e o principal, a tranquilidade de ficar quase 2 meses sem Coringão. Mas o último jogo foi uma vitória, uma puta vitória, uma baita vitória, fora de casa contra o Grêmio, por 3-1. Simplesmente o melhor roteiro possível, assim, eu nem esperava tanto, principalmente ali impulsionado pela aquela baixa que é o jogo contra a Platense, pela Libertadores no meio de semana. É isso, Coringão agora, que saudade que vai dar, que saudade, Coringão agora, só daqui lá para quase 2 meses, rapaziada. Sentiremos saudades de passar raiva, do coração explodir, disparar por você, Coringão. Nós estamos juntos, rapaziada.